Drag Queen, série Os Rockabys, livro 1, Uma Dama Fora dos Padrões, capítulo 20. George era sempre o primeiro da família a descer para o café da manhã, mas quando entrou na sala de jantar informal na manhã seguinte, sua mãe já estava à mesa, tomando uma xícara de chá. Não havia como isso ser uma coincidência. George, disse ela assim que o viu, precisamos conversar. Mãe, murmurou ele, aproximando-se do aparador para se servir. Seja lá o que fosse que a preocupava, ele não estava com humor para isso. Estava cansado e irritado. Podia ter feito um pedido de casamento na noite anterior, mas definitivamente fora rejeitado. Não, era disso que os sonhos eram feitos, nem uma boa noite de sono. Como sabe, seguiu ela, indo direto ao assunto. Hoje é o baile de Lady Winter. Ele colocou alguns ovos mexidos em seu prato. Garanto-lhe que isso não fugiu da minha mente. Ela contraiu os lábios, mas não repreendeu pelo sarcasmo. Em vez disso, esperou com muita paciência que ele se juntasse a ela na mesa. É sobre Billy, disse ela. É claro que era. Estou muito preocupado com ela. Ele também, mas duvidava que fosse pelos mesmos motivos. Então, fixou um sorriso afável no rosto. Qual é o problema? Ela vai precisar de toda a ajuda que pudermos oferecer esta noite. Não seja ridícula, zombou ele, mas sabia o que ela queria dizer. Billy não fora feita para Londres. Era uma garota do campo, da cabeça aos pés. Falta-lhe confiança, George. Os abutres verão isso de imediato. Já se perguntou por que então escolhemos socializar com esses abutres? Questionou ele. Porque metade deles, na verdade, são pombos. Pombos? Ele olhou para ela incrédulo. Ela gesticulou. Talvez pombos correio, mas a questão não é essa. Eu nunca teria tanta sorte. Ela lhe lançou um olhar para deixar claro que, embora tivesse ouvido, havia gentilmente decidido ignorar. O sucesso dela está em suas mãos. Ele sabia que se arrependeria de encorajá-la a expandir o tópico, mas não conseguiu deixar de dizer: perdão? Você sabe tão bem quanto eu que a melhor maneira de garantir o sucesso de uma debutante é fazer com que um cavalheiro cobiçado como você lhe dê atenção. Por algum motivo, aquilo o irritou profundamente. Desde quando Billy é uma debutante? Sua mãe o encarou como se ele fosse um idiota. Por que mais você acha que eu a trouxe para Londres? Creio que tenha dito que desejava a companhia dela. Sua mãe gesticulou mais, mostrando quanto achava aquilo um absurdo. A menina precisava de um pouco de refinamento. Não, pensou George, não precisava. Ele espetou o garfo na linguiça em seu prato com força demais. Ela está perfeitamente bem do jeito que é. Isso é muito gentil de sua parte, George, replicou ela, inspecionando seu bolinho antes de decidir acrescentar um pouco de manteiga. Mas eu lhe garanto que nenhuma dama desejaria estar perfeitamente bem. Ele procurou exibir uma expressão paciente. Aonde quer chegar, mãe? Só preciso que faça a sua parte esta noite. Você precisa dançar com ela. Ela soou como se ele achasse que aquilo seria um trabalho. É claro que vou dançar com ela. Seria terrivelmente estranho, dadas as circunstâncias, mas ainda assim, ele não conseguia deixar de ansiar por isso. Esperava pela oportunidade de dançar com Billy desde aquela manhã em Amber Hall, quando ela olhara para ele, colocara as mãos nos quadris e perguntara: você já dançou comigo? Na época, ele não acreditou que nunca tivesse feito isso, após todos aqueles anos como vizinhos. Como poderia não ter dançado com ela? Mas agora não conseguia acreditar que pensara que tinha dançado. Se tivesse feito isso, a música pairando sobre eles enquanto colocava a mão no quadril dela não era algo que ele esqueceria. E ele queria isso. Queria pegar a mão dela e conduzi-la, dar um passo e curvá-la, sentir sua graça muito natural. Porém, mais do que isso, ele queria que ela sentisse essas coisas. Queria que soubesse que era tão feminina e elegante quanto as outras, que era perfeita aos olhos dele e não apenas estava perfeitamente bem. Assim, se ele pudesse apenas... George! Ele ergueu os olhos. Por favor, preste atenção, disse sua mãe. Perdão, murmurou ele. Não tinha ideia de quanto tempo ficara perdido em pensamentos, embora geralmente sua mãe não tolerasse nem mesmo um segundo ou dois de distração. Eu estava dizendo, continuou ela irritada, que você deve dançar 2 vezes com Billy. Considere feito. Ela estreitou os olhos. Estava claramente desconfiada por ter conseguido o que queria com tanta facilidade. Também deve esperar pelo menos
90 minutos entre uma dança e outra. Ele revirou os olhos e não se preocupou em disfarçar. Como quiser. Lady Maston misturou um pouco o açúcar do chá. Deve parecer atencioso, mas não atencioso demais. Não zombe de mim, alertou ela. Ele pousou o garfo. Mãe, posso lhe garantir que estou tão ansioso pela felicidade de Billy quanto a senhora. Isso pareceu acalmá-lo um pouco. Muito bem, estou satisfeito por estarmos de acordo. Quero chegar ao baile às 9h30. Isso nos dará a oportunidade de fazer uma entrada adequada, mas ainda será cedo o suficiente para não ficar tão difícil fazer as apresentações. Esses eventos costumam ser barulhentos. George assentiu. Acho que devemos partir às 9h. Certamente haverá uma fila de carruagens em frente ao Whittle House, e você sabe quanto isso demora. Então, se puder estar pronto às 8h45... Ah, não, desculpe-me, interrompeu George, pensando na mensagem ridícula que deveria passar a Robin Tallowaite. Não posso acompanhá-las. Precisarei ir sozinho ao baile. Não seja bobo, disse a mãe dele com desdém. Precisamos que nos acompanhe. Gostaria de poder, falou ele com sinceridade. Nada o teria deixado mais feliz do que entrar de braço dado com Billy, mas já pensara muito na programação daquela noite e concluíra que era imperativo que chegasse sozinho. Se fosse com as damas, teria de abandoná-las à porta, e sabia bem que isso nunca aconteceria sem um posterior interrogatório completo de sua mãe. Não, era melhor chegar lá mais cedo para encontrar Tallowaite e cuidar de tudo antes mesmo de elas aparecerem. O que poderia ser mais importante do que acompanhar Billy e eu? Perguntou sua mãe irritada. Tenho um compromisso antes, respondeu ele, levando sua xícara de chá aos lábios. Não posso deixar de ir. Sua mãe contraiu os lábios em uma linha firme. Estou muito descontente. Sinto muito desapontá-la. Ela começou a mexer no chá com vigor crescente. Também posso estar completamente enganada quanto a isso, sabe? Ela pode ser um sucesso instantâneo. Pode acontecer de nos vermos rodeadas de cavaleiros desde o momento em que chegarmos. Seu tom parece dizer que isso seria uma coisa ruim, disse George. Claro que não, mas você não estará lá para ver. Na verdade, essa era a última coisa que George queria ver. Billy cercada por um bando de cavaleiros astutos o suficiente para perceber o tesouro que ela era. Seria um pesadelo, irrelevante no caso. Na verdade, disse a mãe, provavelmente chegarei ao Whittle House antes de você. Bem, então não vejo por que não pode voltar de seu compromisso e nos pegar no caminho. Ele lutou contra o impulso de espetar a ponta do nariz. Mãe, não vai dar certo. Por favor, deixe as coisas como estão. Eu vou encontrá-las no baile e lá dedicarei tanta atenção a Billy que os cavaleiros de Londres farão fila para cair aos pés dela. Bom dia. Os dois se viraram e viram Billy parada junto à porta. George levantou-se para cumprimentá-la. Não sabia bem quanto ela tinha ouvido, além de seu óbvio sarcasmo, e temia muito que ela entendesse errado. É muito gentil de sua parte aceitar estar comigo esta noite, disse ela, o tom tão doce e agradável que ele não conseguiu avaliar sua sinceridade. Então ela caminhou até o aparador e pegou um prato. Espero que não seja um grande sacrifício. Ah, ali estava. Pelo contrário, replicou ele. Estou muito ansioso para acompanhá-la. Mas não tanto para nos acompanhar na carruagem, murmurou a mãe dele. Pare com isso, pediu ele. Billy se virou, os olhos correndo de Roxby para Roxby, com disfarçada curiosidade. Lamento informá-la de que tenho um compromisso inadiável esta noite, falou ele, o que significa que não poderei acompanhá-las no trajeto até o Whittle House, mas haverei lá e espero que me conceda 2 danças. É claro, murmurou ela. Mas por outro lado, dificilmente ela conseguiria dizer outra coisa. Já que não pode nos acompanhar essa noite, começou Lady Maston. George quase atirou o guardanapo na mesa. Talvez possa nos ajudar de alguma outra forma. Por favor, como posso ser útil? Billy pareceu bufar. Ele não tinha certeza, mas certamente era de sua natureza achar graça em ver a paciência dele com a mãe diminuir rapidamente. Você conhece todos os jovens cavalheiros melhor do que eu, continuou Lady Maston. Há algum que devemos evitar? Todos eles, que George queria dizer. E há algum a quem devemos dar especial atenção que Billy possa planejar fisgar? Que eu posso quê? Billy deve ter ficado mesmo surpresa, pensou George, pois deixara cair 3 fatias de bacon no chão. Fisgar, querida, repetiu Lady Maston. É uma expressão. Com certeza já ouviu. É claro que já ouvi, disse Billy, apressando-se para tomar seu lugar à mesa. Só não vejo como possa se aplicar a mim.
Não vi a Londres para procurar um marido. Mas deve estar sempre à procura de um marido, Billy, observou Lady Maston, virando-se depois de novo para George. E o filho dos Osbornes? Não o mais velho, é claro. Ele já é casado e tão encantador quanto você. E então disse por cima do ombro para Billy, ainda perplexa. Não acho que você conseguiria fisgar o herdeiro de um ducado. Tenho certeza de que não quero, disse Billy. Muito prático de sua parte, minha querida. É muita pompa, diz a esposa de um conde, observou George. Não é a mesma coisa, rebateu sua mãe. E você não respondeu à minha pergunta. E o filho de Osborne? Não. Não? Ecoou sua mãe. Não tem uma opinião? Não. Ele não serve para Billy. Billy, esta aqui, George não pôde deixar de notar, observava a troca entre mãe e filho com uma estranha mistura de curiosidade e alarme. Algum motivo específico? Perguntou Lady Maston. Ele joga, mentiu George. Bem, talvez não fosse mentira. Todos os cavaleiros jogavam, mas ele não tinha ideia se aquele em questão se excedia. E o herdeiro de Billington? Acho que ele também não. Sua mãe olhou para ele com uma expressão impassível. Ele é jovem demais, explicou George, esperando que fosse verdade. É? Ela franziu a testa. Suponho que seja. Não me lembro exatamente. Suponho que eu não posso ter alguma opinião a respeito, intrometeu-se Billy. Claro que pode, disse Lady Maston, acariciando a sua mão. Só não ainda. Os lábios de Billy se entreabriram, mas ela parecia não saber o que dizer. Como poderia, continuou Lady Maston, quando não conhece ninguém além de nós? Billy colocou um pedaço de bacon na boca e começou a mastigar com impressionante força. George desconfiava que era uma forma de evitar que dissesse algo que poderia se arrepender. Não se preocupe, minha querida, disse Lady Maston. George tomou um gole de chá. Ela não me parece preocupada. Billy lançou um olhar agradecido. Sua mãe o ignorou completamente. Em breve, você vai conhecer todos eles, Billy, e então poderá decidir com quem deseja se familiarizar mais. Não sei se pretendo ficar aqui por tempo suficiente para formar opiniões, explicou Billy, a voz bastante equilibrada e calma, na opinião de George. Bobagem, disse Lady Maston. Deixe tudo comigo. A senhora não é a mãe dela, murmurou George. Então Lady Maston ergueu as sobrancelhas e disse: eu poderia ser. Então, tanto George quanto Billy a encararam boquiabertos de choque. Ora, vamos vocês dois, continuou Lady Maston. Certamente não é surpresa que há muito tempo deseja uma aliança entre os Roxbys e os Bristons. Aliança, ecoou Billy, e George só conseguia pensar que era uma palavra fria e terrível, que nunca englobaria tudo o que ele passara a sentir por ela. União, casamento, como queiram chamar, falou Lady Maston. Somos amigos muito queridos, e claro que eu gostaria que formasse uma família. Se faz alguma diferença, disse Billy com calma. Já considero vocês parte da família. Ah, eu sei disso, querida. Sinto a mesma coisa, mas sempre achei que seria maravilhoso tornar isso oficial. Não importa, sempre há Georgiana. Billy pigarreou. Ela ainda é muito jovem. Lady Maston sorriu de modo travesso. Nicholas também. O olhar de Billy parecia tão cheio de pavor que George quase riu. E provavelmente teria rido se não tivesse certeza de que o próprio rosto exibia a mesma expressão. Vejo que a choquei, observou Lady Maston, mas qualquer mãe lhe dirá que nunca é cedo demais para planejar o futuro. Eu não recomendaria mencionar isso a Nicholas, murmurou George. Nem a Georgiana, completou a mãe dele, servindo-se de mais uma xícara de chá. Aceita uma xícara, Billy? Ah, sim, obrigada. Ah, e mais uma coisa, disse Lady Maston, enquanto colocava um pouco de leite na xícara de chá de Billy. Precisamos parar de chamar de Billy. Billy piscou. Perdão? Lady Maston colocou o chá. Depois estendeu-lhe a xícara e explicou. A partir de hoje, usaremos seu nome, Sibila. Billy ficou boquiaberto por um breve, mas perceptível instante antes de dizer: é como minha mãe me chama quando está zangada. Então, começaremos uma tradição nova e mais feliz. Isso é realmente necessário? Perguntou George. Sei que será difícil se acostumar, disse Lady Maston, finalmente pousando a xícara perto do prato de Billy, mas acho que é melhor assim. Como o nome Billy é tão... bem, não sei se eu diria masculino, mas não acho que represente com precisão como queremos retratar você. Representa com precisão quem ela é. George quase grunhiu. Santo Deus, eu não fazia ideia que você reagiria tão mal a isso, falou Lady Maston, olhando para ele com uma impecável expressão inocente. Mas claro, não é você que decide isso.
Eu preferiria ser chamada de Billy, rebateu Billy. Não, tenho certeza que você também pode decidir isso, querida. George baixou o garfo com força em seu prato. Quem diabo pode decidir então? Sua mãe encarou como se ele tivesse feito a pergunta mais estúpida. Eu, a senhora, disse ele. Sei como essas coisas funcionam. Já fiz isso antes, você sabe. Mary não encontrou o marido dela em Kent, lembrou George. Só depois de ganhar refinamento em Londres. Santo Deus, a mãe tinha ficado louca. Era a única explicação. Ela podia ser obstinada e podia ser exigente quando se tratava de sociedade e etiqueta, mas nunca entrelaçar as duas coisas com tanta irracionalidade. Certamente isso não importa, continuou Billy. A maioria das pessoas não vai me chamar de senhorita Bristol de qualquer forma. É claro, concordou Lady Maston, mas não os ouvirão falando com você. É claro que em dado momento, eles saberão seu nome de batismo. Mas que conversa estúpida, resmungou George. Sua mãe quase o golpeou com a colher. Sibila, disse ela, virando para Billy. Sei que não veio a Londres com a intenção de procurar um marido, mas com certeza percebe a conveniência disso agora que está aqui. Em Kent, você nunca encontrará tantos bons partidos reunidos em um só lugar. Eu não sei, murmurou Billy pousando sobre seu chá. Há sempre vários quanto todos os Roxbys estão em casa. George ergueu os olhos, bem quando sua mãe explodiu uma gargalhada. É verdade, Billy, concordou ela com um sorriso caloroso, aparentemente esquecendo que deveria chamá-la de Sibila. Mas infelizmente, tenho apenas um em casa agora. 2, corrigiu George incrédulo. Aparentemente, quando um deles nunca saía de casa, não era contado como integrante da família. Sua mãe ergueu as sobrancelhas. Eu estava falando de você, George. Bem, agora ele se sentiu um tolo. George se levantou. Chamarei Billy como ela desejar ser chamada, e as verei em Winter House como prometido, quando o baile já tiver começado. Se me derem licença, tenho muito a fazer. Na verdade, não tinha, mas achava que não poderia ouvir outra palavra de sua mãe sobre o debut de Billy. Quanto mais cedo aquele dia infeliz terminasse, melhor. Billy o viu se afastar e não ia dizer nada, não ia mesmo. Mas enquanto mergulhava a colher no mingau, ouvi-se-o gritar: Espere! George parou à porta. Apenas uma palavra rápida, falou ela, pousando o guardanapo. Não tinha ideia do que poderia ser essa palavra rápida, mas havia algo dentro dela que precisava sair. Virou-se de volta para Lady Maston. Com sua licença, volte em um instante. George saiu da pequena sala de jantar em direção ao corredor para ter um pouco de privacidade. Billy pigarreou. Sinto muito. Por quê? Boa pergunta. Ela não sentia muito. Na verdade, queria dizer obrigada. Você está me agradecendo? Perguntou ele suavemente. Por me apoiar, disse ela, ao me chamar de Billy. A boca de George se curvou em um meio sorriso irônico. Acho que eu não conseguiria chamá-la de Sibila, nem se tentasse. Ela retribuiu a expressão dele. Não sei se eu atenderia a vinda de uma voz que não fosse a da minha mãe. Ele observou o rosto dela por um momento. Depois prosseguiu. Não deixe minha mãe transformá-la em alguém que você não é. Creio que isso não seja possível a esta altura. Já tem meus hábitos muito arraigados. Do alto de todos os seus 23 anos? E é muita coisa quando você é uma mulher solteira, retrucou ela. Talvez não devesse ter dito isso. Havia muitos pedidos de casamento não exatamente formulados na história deles. 1, pensou Billy, já era demais. 2, a marcavam praticamente como uma aberração da natureza. Mas ela não se arrependeu de dizer. Não podia se arrepender. Não se quisesse transformar um daqueles quase pedidos em algo real. E ela queria passar a metade da noite acordada, bem, no mínimo 20 minutos, repreendendo-se por quase garantir que ele não a pediria em casamento. Se tivesse uma camisa de força, a qualquer inclinação para gestos inúteis, teria vestido. George franziu a testa e, é claro, a mente dela ficou triplamente acelerada. Ele estava se perguntando por que ela fizera um comentário sobre sua situação de quase solteirona, tentando decidir como responder, debater a sanidade dela. Ela me ajudou a escolher um vestido lindo para esta noite, disparou Billy. Minha mãe? Ela assentiu, então abriu um sorriso travesso. Embora eu tenha trazido uma das minhas calças para a cidade só para caso de eu ter que chocá-la. Ele soltou uma gargalhada. Trouxe mesmo? Não, admitiu ela, o coração de repente mais leve, agora que ele rira. Mas só o fato de eu ter considerado isso já significa algo, não acha? Com certeza. Ele olhou para ela, seus olhos muito azuis sob a luz da manhã. Então seu humor foi substituído por algo mais sério. Por favor, permita-me pedir desculpas pela minha mãe. Não sei o que aconteceu com ela. Acho que talvez ela se sinta... Billy franziu a testa por um instante, escolhendo a melhor palavra. Culpada. Culpada? O rosto de George traiu sua surpresa. Por quê? Por nenhum dos seus irmãos
ter me pedido em casamento. Outra coisa que ela provavelmente não devia ter dito, mas realmente, Billy achava que Lady Marcy se sentia assim. E quando a expressão de George passou de curiosidade para algo que poderia ser ciúme, bem, Billy não pôde deixar de ficar um pouco satisfeita. Então, acho que ela está tentando me compensar por isso. Isso de forma corajosa. Eu não estava exatamente esperando que um deles me pedisse em casamento, mas acho que ela pensa que eu estava. Então agora quer me apresentar. Basta? Bradou George. Perdão? Ele pigarreou. Basta? Disse ele em uma voz muito mais moderada. É ridículo. Sua mãe se sentir assim? Ela pensar que é sensato apresentá-la a um bando de almofadinhas inúteis. Billy apreciou aquela declaração por um instante e então disse: acho que ela tem boa intenção. George bufou, zombando da declaração. Tem sim, insistiu Billy, incapaz de conter o sorriso. Ela só quer o que pensa que é melhor para mim. O que ela pensa? Bem, sim, não há como convencê-la do contrário. Temo que seja uma característica dos Roxbys. Creio que pode ter acabado de me insultar. Não, disse ela, mantendo o rosto impressionante e sério. Vou deixar passar. Muito gentil sua parte, senhor. Ele revirou os olhos diante da impertinência dela. E outra vez, Billy se sentiu mais à vontade. Talvez não fosse assim que as damas mais refinadas flertavam, mas era tudo o que ela sabia fazer. E parecia estar funcionando. Disso, tinha certeza. Talvez ela tivesse um pouco de intuição feminina afinal.